Em evento na cidade de Joinville, governador Carlos Moisés sinaliza que pode flexibilizar o uso de máscaras em Santa Catarina. Reuniões na Assembleia Legislativa sobre redução do ICMS terminam sem definição. Procon de Florianópolis multa a empresa de transporte por aplicativo Uber. No esporte, Figueirense perde nos pênaltis e dá adeus à Copa do Brasil. E o norte catarinense está em festa com o aniversário de 171 anos de Joinville, maior cidade do estado. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade começa hoje com informações ao vivo. O Procon de Florianópolis multou a empresa de transporte por aplicativo Uber. O repórter João Paulo Cardoso tem as informações para a gente. João, muito boa noite para você. De quanto foi essa multa e por que a empresa foi multada? Conta para a gente. Oi, Rodrigo. Boa noite a você, boa noite a todos os catarinenses que acompanham o Band Cidade. Rodrigo, a multa foi bem salgada, viu? 3 milhões de reais. Antes de dar detalhes sobre essa multa, eu vou pedir para o nosso cinegrafista Leonardo Santos mostrar o trânsito aqui na deputada Antônia Edu Vieira. Olha a quantidade de carros por aqui. E nessa quantidade de carros que está rodando por aqui, a gente sabe que tem muito motorista de aplicativo. Então, segundo o Procon Municipal, a empresa apresentou situações que ferem as leis de defesa do consumidor, Rodrigo, como aquele cancelamento de viagens de qualquer modalidade de pagamento. Tanto aqueles pagamentos que são feitos de imediato pelo consumidor, né, que são feitos pelo aplicativo, pelo cartão de crédito, quanto o realizado em dinheiro. E mesmo o motorista podendo prestar o serviço. Então essa multa é pelo cancelamento das viagens por parte do motorista. A prefeitura já havia notificado a empresa em 2021 para esclarecimento sobre essas condutas, mas as práticas continuaram, Rodrigo. Segundo o Procon, a empresa tem 10 dias para apresentar um recurso. Em nota, a Uber informou que vai recorrer da situação, sim, e assim que for notificada. Informou também, Rodrigo, que os motoristas parceiros são independentes, assim como os usuários, e podem cancelar quando quiserem. Rodrigo, um detalhe também é que na plataforma, usuários e motoristas podem cancelar quando quiserem. A Uber informou que o cancelamento excessivo não faz parte da prática de boas condutas do aplicativo. Bom, a gente vai continuar acompanhando essa situação e trazendo sempre as informações aqui no Band Cidade. Rodrigo, 3 milhões de reais é um valor alto, hein? Volto contigo no estúdio do Band Cidade. Com certeza, João. Obrigado pelas informações. Uma boa noite para você. Só rapidinho antes da gente cortar, lá no fundo da imagem, ó, a obra de duplicação da rua Antônio Edu Vieira, no bairro Pantanal, e a fila que essa obra que não anda poderia evitar, mas que até agora essa novela não acabou ainda não. Obrigado, João, pelas informações. Boa noite para você. Vamos em frente. Pois é, né? Novela que não acaba aqui em Florianópolis. Mais uma, não é? O governador do estado falou pela primeira vez sobre uma eventual liberação do uso de máscaras em Santa Catarina. Foi durante um evento em Joinville, norte do estado. Carlos Moisés cumpriu a agenda na manhã desta quarta-feira em Joinville. Em um discurso, Moisés sinalizou que pode tornar facultativo o uso de máscaras em Santa Catarina. O governador destacou que no dia 12 de março, a pandemia completa 2 anos no Brasil e que o cenário atual da doença no estado permite a flexibilização do uso das máscaras. Nós já estamos numa zona segura para que a gente possa, de fato, estar convivendo. Dia 12, sábado, faz 2 anos que iniciou a pandemia, que foi decretada no Brasil. Dia 17, faz 2 anos que nós fechamos o estado e logo reabrimos, e, enfim, criamos protocolos. E está na hora de a gente começar a se desapegar desses apetrechos que nós estamos usando hoje, né? Está bem na hora, e talvez essa seja uma grande ocasião de a gente transformar o que é uma normativa cogente, ou seja, o que é uma portaria que obriga as pessoas, em normas técnicas de recomendação, para que cada um se organize nos seus ambientes. Nós não vamos obrigar a pessoa a não usar, ou não fazer distanciamento, ou não se reunir, mas que cada um tenha o condão de poder decidir no seu ambiente, no seu espaço público e privado, o que vai fazer, de que forma vai se precaver, olhando inclusive para a fragilidade do seu público, daqueles que frequentam, da idade, das comorbidades pré-existentes, cada um fazer o seu esforço, porque essa doença não é uma doença do indivíduo, eu disse ontem, é uma doença
da sociedade. Até agora, pelo menos 19 cidades do estado já tornaram facultativo o uso de máscaras. Chapecó, Xaxim, Iraceminha, Peritiba, São Lourenço do Oeste, União do Oeste, Cordilheira Alta, Marema, Ipira, Campos Novos, Indaial, Brusque, Salete, São João do Itaperiú, Lontras, Balneário Camboriú, São João Batista e Braço do Norte. Vamos falar então agora sobre esse assunto com o Roberto Azevedo aqui no Band Cidade. Tudo bem, Roberto? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. Roberto, não é nada oficial, não é? A gente não tem um decreto que mostre ali, que oficialize, que está flexibilizado, mas é uma sinalização bem clara do governador, não é? Pois é. A minha pergunta é a seguinte: vão acabar a pandemia por decreto? Infelizmente não dá. Outro detalhe, viu a lista aí dita pelo Rodrigo das cidades que já tornaram facultativo? Com exceção de Chapecó, que é a maior cidade do Oeste, as outras são cidades de pequeno e médio porte. Nenhuma grande cidade, Joinville, Blumenau, Florianópolis, São José, Criciúma, se arriscou a fazer isso, tornar facultativo. Até porque sabe que o aumento de circulação de pessoas é o aumento também da circulação do vírus. Como eu acabei de dizer, o vírus não se acaba por decreto. Vamos flexibilizar depois que os índices de vacinação da população catarinense chegarem ao topo. Ah, mas já estamos com mais de 80% da primeira dose, quase 80% da segunda, mas não é 100%, ou não é 90%. Nós temos que ter consciência disso. Nós não podemos jogar fora tudo o que foi feito até agora. Esse lockdown, lembrado pelo governador, que na época nem usávamos esse anglicismo, lá no dia 17 de fevereiro de março, de 2020. É uma situação. Nós temos que contornar isso. Eu acredito que está acontecendo aquela palavra que os deputados gostam de usar, assodamento. Quer dizer, querem agilizar, querem apressar e tem que ter cuidado com essa questão. Vou ficar com o prefeito Mário Hildebrand, do Podemos de Blumenau. Enquanto o governo não mudar, eu não mudo a regra aqui. E ele está certo. Daqui a pouco eu volto com mais informação aqui no Band Cidade. Combinado, Roberto. Vamos agora dar aqui a atualização dos dados da pandemia de Covid-19. 32 pessoas perderam a vida entre ontem e hoje aqui no estado, vítimas da Covid-19. Na sua tela, os dados atualizados com essas mortes chegou a 21.518, o total de pessoas que morreram vítimas da Covid-19 desde o início da pandemia. 2.609 novos casos foram confirmados de ontem para hoje, total de 1.638.500. Com 1.607.144 pacientes que se recuperaram da contaminação, 9.838 casos estão em acompanhamento. 69,9% é a ocupação de leitos de UTI adulto aqui no estado. E a vacinação está da seguinte maneira, de acordo com o vacinômetro estadual na tela para você: 13.600.000 praticamente doses aplicadas aqui em Santa Catarina. 84,11% dos catarinenses já receberam pelo menos a primeira dose da vacina. 76,45% já receberam ou as duas doses ou a dose única, o chamado esquema primário. 34,07% de quem tem mais de 18 anos de idade aqui no estado já receberam, então, a dose de reforço, 1.898.000 doses até o momento. E logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. Os destaques da edição de hoje chegam com a Paloma Totti. Olá, Paloma. Olá, estou passando por aqui para contar para vocês alguns dos destaques do Jornal da Band desta quarta-feira. Avião da FAB decola da Polônia com brasileiros e ucranianos resgatados da guerra. Estado de São Paulo libera o uso de máscaras ao ar livre. Em ambientes fechados, continua obrigatória. No projeto especial Band, nos 200 anos da independência, 3 mulheres baianas que tinham em comum a bravura e a coragem para defender o Brasil. Isso e muito mais daqui a pouquinho, 7h20 da noite, no Jornal da Band. A gente espera por vocês. Uma série de reuniões hoje na Assembleia Legislativa tentou uma solução para os vetos do governador Carlos Moisés ao projeto que reduz o ICMS de bebidas alcoólicas e de alimentos vendidos em bares e restaurantes e também para outros produtos. O presidente da Assembleia, deputado Moacir Sopelsa, do MDB, fez 3 reuniões, ao lado de líderes de partidos e dos presidentes das comissões de Constituição e Justiça e das Finanças, e dos secretários Paulo Eli da Fazenda e Heron Giordani, chefe da Casa Civil.
Sopelsa quer evitar que o veto do governo, se derrubado em plenário, transforme o assunto em uma batalha judicial. Os convidados do empresariado eram representantes do setor de leite, que teria redução sobre o produto embalado e pronto para consumo, da farinha de trigo e mistura, que teria um crédito presumido até dezembro de 2024 aos fabricantes, e de bares e restaurantes, que teriam queda na cobrança sobre bebidas quentes e alimentos de 7% para 3,2%. Este último setor é o que mais reclama do veto apresentado pelo governador e pede a equiparação com índices praticados pelo Paraná. A Secretaria da Fazenda alega que todos os segmentos representados nas reuniões já têm benefícios e que, no caso do leite, poderia favorecer inclusive a compra do produto fora do Estado. Quanto à farinha, argumenta que o setor já conta com renúncia fiscal. Sobre as bebidas quentes, o governo do Estado alega que o benefício precisaria da autorização do CONFAS, não atende à lei de responsabilidade fiscal, por ser renúncia em ano eleitoral, e beneficiaria somente 1% dos estabelecimentos no Estado, justamente os maiores. E aí, Roberto Azevedo? Monte de reuniões e nada de decisão. A questão é mais simples do que a gente imagina. Onde não tem solução, o problema solucionado está. Porque se criou uma barafunda em torno desse assunto. Por quê? Quando o legislador agiu para beneficiar determinado grupo econômico, eu estou falando de 1% dos bares e restaurantes, pressão da Brasel, dos grandes clubes, dos beach clubs, ele esqueceu de ver a legislação, que tinha lá a questão da renúncia fiscal em ano eleitoral, que é uma interferência na lei de responsabilidade fiscal. E isso pode dar até improbidade administrativa. Não viram isso. E agora como é que você contorna? Porque o governo do Estado alerta o seguinte: não pode dar um incentivo, cobrar 3,2% na garrafa de uísque, por exemplo, e ter que tributar o leite longa-vida, aquele do pacotinho, a 17%. Tanto é que o secretário, Paulo Eli, levou para a mesa uma garrafa de uísque, uma garrafa vazia de vinho, uma garrafa de água mineral e uma embalagem dessas de leite longa-vida. Para quê? Para fazer as comparações. Ele diz que a água mineral e o vinho saíram da chamada questão tributária, né? Porque eles podiam ter vantagens no mercado. Quando saíram da questão, eles ganharam o mercado. E agora, por conta desses 3,2%, se mantidos, vão ter que voltar para o regime anterior. E este regime anterior sobretaxa os produtos, o vinho e a água mineral catarinense. Sobre o leite nós já falamos, mas conversar sobre leite derramado só quando a Assembleia votar o tal do veto. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. A Polícia Federal cumpriu hoje 2 mandados de busca e apreensão numa operação de combate ao compartilhamento e à posse de imagens e vídeos de pornografia infantil. Foi em Araranguá, no sul do estado. O crime era cometido por meio de redes de compartilhamento de arquivos, chamadas P2P. Os policiais apreenderam computadores, celulares e mídias de armazenamento. Esse material todo vai passar por perícia. Em um acidente no centro de Sombrio, no extremo sul do estado, chamou a atenção de lojistas e moradores. Veja nas imagens. O motorista de um carro com placas de Santa Rosa do Sul transitava pela rua coberta, na Avenida Nereu Ramos, quando passou mal e perdeu o controle do veículo. O carro invadiu a loja de móveis, como você vê nas imagens, e quebrou a porta de vidro do estabelecimento. Foi para dentro da loja. O motorista foi atendido pelo SAMU. Felizmente, ninguém ficou ferido. E a forte chuva de ontem provocou estragos em cidades do Alto Vale. Um dos municípios mais atingidos foi Laurentino. Acompanhe. Foram 11 pontos de alagamento já durante a noite, no momento da chuva forte. O volume registrado no município em curto espaço de tempo foi muito grande. Ontem, Laurentino foi surpreendido, por uma grande enxurrada, uma tormenta de chuva de 1 hora. Teve locais aqui que choveu mais de 180 milímetros. Em 8 pontos do município, barreiras caíram, bloqueando as estradas, e a grande quantidade de lama impediu o trânsito, inclusive na manhã de hoje, dos ônibus escolares. Aqui no bairro Caçador, a Casa da Vani, como é conhecida, teve o maior estrago. A força da água derrubou o muro, que era anexo à residência, e causou isso aí que você vê nas imagens. Por sorte, não tinha ninguém ali no momento da queda. A gente estava em casa, começou chuvas e chuvas, daí eu comecei a tirar água aqui, começou a alagar tudo,
E depois eu não dava mais conta, porque a água era demais, estava entrando na casa toda. Daí começou a correr água pelas lajes, pelas lâmpadas. E daí eu fiquei com medo, parei de limpar, de tirar água e vim para frente de casa. Quando eu vim para frente de casa, começou a desmoronar tudo. Em um momento de tantos transtornos e problemas, a solidariedade de toda a região, mais uma vez, ficou evidente. Os prefeitos já estiveram aqui, foram bem prestativos e vão tentar dar uma luz e ajudar a gente também, né? Porque a gente não tem como recomeçar sozinho. A chegada de uma frente fria traz instabilidade e chuva para Santa Catarina nesta quinta-feira. Os detalhes agora na previsão do tempo. A quinta-feira vai ser instável, com nebulosidade variável e pancadas de chuva a partir da tarde. Persiste o risco para temporais localizados. As temperaturas vão estar elevadas, com sensação de ar abafado. Na capital, mínima de 24 e máxima de 28 graus. Em Itajaí, mínima de 21 e máxima de 33. Em Lages, 16 graus de mínima e 29 de máxima. E em Chapecó, mínima de 19 e máxima de 31 graus. Cesta básica, Florianópolis registrou a segunda mais cara do país em fevereiro, segundo dados do DIEESE, dados mensais do DIEESE, que estão aqui no nosso telão. Vamos a eles. São Paulo foi a primeira capital mais cara do país em fevereiro, com R$ 715,65. Florianópolis então foi a segunda, R$ 707,56, na frente ali de Rio de Janeiro e Porto Alegre, terceira e quarta colocadas respectivamente. Na comparação com janeiro, o preço da cesta básica na capital catarinense registrou então um aumento aí de 1,72%. No acumulado do ano, alta de 2,61% e nos últimos 12 meses, variação alta de 10,59%. O DIEESE também calcula todo mês o mínimo ideal, não é? E em fevereiro, esse mínimo necessário para manter uma família de 4 pessoas deveria ser, vejam só, R$ 6.001,18. Isso é quase 5 vezes, 4,96 vezes acima do mínimo atual, que é de R$ 1.212. Você viu aqui na semana passada o vídeo que mostrou um ciclista que ultrapassou um caminhão em Taió, no Alto Vale. As imagens, claro, repercutiram nas redes sociais e o caso teve um desfecho inesperado. Veja. O vídeo divulgado na semana passada ganhou repercussão na internet. As imagens mostram um ciclista fazendo uma manobra arriscada e ultrapassando um caminhão na SC 114. Elas foram registradas nesse trecho da rodovia aqui em Taió. Quem aparece nas imagens é o Josias, de 37 anos. Natural de Rio dos Cedros, ele mora na região há 7 meses. Na verdade, o que ocorreu? Ali ocorreu um surto, ocorreu um momento de raiva, né, momento de atraso, né, eu estava com um compromisso e queria chegar mais depressa adiante desse compromisso, queria chegar adiantado. E foi onde, como eu disse, foi um momento de erro, foi um erro mesmo que eu cometi, né? As imagens viraram alvo de uma nota emitida pela Polícia Militar Rodoviária, onde a atitude foi classificada como irresponsável e imprudente. Diante dessa repercussão, o Josias veio a público em uma live transmitida nas redes sociais para pedir desculpa pelo ato. Eu estou aqui realmente para isso, para pedir perdão e para as pessoas, tanto os filhos de famílias, adolescentes, crianças, não façam isso, né? Nesta semana, o Josias também procurou o posto da Polícia Militar Rodoviária aqui de Taió e aproveitou para pedir desculpas diretamente aos policiais. Me prontifiquei para pedir perdão para o Estado, né? Sendo assim, o sargento se prontificou e disse para não se repetir mais esse tipo de atitude, que é uma atitude muito desagradável a todas as pessoas do Alto e Médio Vale do Itajaí e Santa Catarina. De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, existe uma previsão no Código de Trânsito Brasileiro para que ciclistas que cometam algum tipo de infração sejam penalizados com multa de gravidade média. Mas essa medida prevista em lei ainda não foi regulamentada. Nesses casos, então, a polícia cabe a orientação e a advertência do ciclista. E agora o espaço está aberto para as informações do esporte. Não deu para o Figueirense na Copa do Brasil. O time catarinense foi eliminado nos pênaltis pelo Cuiabá. Fazendo jus ao mando de campo, o alvinegro ditou o ritmo da partida.
fez o Cuiabá ficar só no campo de defesa, mas apesar de dominar o primeiro tempo, faltou o Figueira criar oportunidades claras de gol. Tanto que a melhor chance do primeiro tempo foi com o time visitante. Aos 44, Elton dominou e chutou, mas para alívio da torcida, a bola foi para fora. Se faltou gol no primeiro tempo, na segunda etapa foi o contrário. Cuiabá voltou melhor na partida, com mais volume de jogo, e aproveitou melhor que o Figueira o bom momento do jogo. Alisson, que estava no meio dos dois marcadores, conseguiu dar esse passe de letra para o artilheiro do time, Rodriguinho, que mandou para o gol e abriu o placar no Orlando Scarpelli. A torcida não deixou o Furacão desanimar, cantou e empurrou até que uma cobrança de falta, Zé Mário cobrou com categoria e deixou tudo igual. Aí que o jogo ficou ainda mais eletrizante. 4 minutos depois, o juiz assinalou pênalti para o Cuiabá. A bola bateu no braço de Luiz Fernando. Elton, ex-Figueira, provou mais uma vez a máxima do futebol. A lei do ex nunca falha. E o Cuiabá ficou em vantagem mais uma vez. E após 2 minutos, em mais uma jogada de bola parada, Zé Mário cruzou, o zagueiro Paulão tentou tirar, mas mandou para dentro do próprio gol, deixando tudo igual mais uma vez. O duelo terminou assim, Figueirense 2, Cuiabá 2. Mas na segunda fase da Copa do Brasil, quando termina na igualdade, a disputa para ver quem avança é nos pênaltis. E foi o Figueirense quem começou cobrando. Zé Mário, que participou dos 2 gols do Furacão, foi o primeiro, mas cobrou para fora. Na sequência, viu Alan converter. Gustavo Henrique perdeu o segundo do Figueira. Elton fez o segundo do Cuiabá. Natan Mazieiro marcou o primeiro para o Figueira. PP também converteu. Luiz Gustavo fez. E João Lucas carimbou a vaga do Cuiabá para a terceira fase da Copa do Brasil. Figueirense dominou a partida, teve mais posse de bola, mais chances de gol, saiu atrás do placar 2 vezes e conseguiu empatar, mas nas disputas de pênaltis não conseguiu converter e foi eliminado na segunda fase da Copa do Brasil. Além disso, deixou de embolsar mais R$1.900.000. Mostra que a gente está no caminho certo. E a questão dos pênaltis, competência aliado à sorte, depende muito da opinião, né? A maior cidade catarinense está de aniversário. Joinville, a cidade das flores, completou hoje 171 anos de história. A prefeitura preparou uma programação especial para comemorar os 171 anos de Joinville. Inauguração de obras e entrega de medalhas fazem parte dos eventos que marcam o aniversário da maior cidade catarinense. Para a prefeitura, Joinville chega aos 171 anos com um olhar voltado para o futuro. A gente consegue perceber diariamente que o joinvilense voltou a ter orgulho da cidade, voltou a ter orgulho de viver aqui, está cuidando mais da cidade, está frequentando mais os espaços públicos e isso é muito importante para nós. Tanto que entregas importantes também estão sendo feitas para que as pessoas voltem a ocupar a cidade, né? O Museu da Imigração e Colonização, que estava sendo reformado, vai ser reaberto então com uma exposição resgatando a história da cidade. A gente vai ter também entregas importantes para que o joinvilense ocupe as áreas públicas com esse orgulho de viver na maior cidade do estado. Foi no dia 9 de março de 1851 que a primeira leva de imigrantes europeus chegou à então colônia Dona Francisca, atual cidade de Joinville. De lá para cá, são 171 anos de história e uma posição consolidada como polo industrial e maior cidade de Santa Catarina. Parabéns, Joinville. Ficamos por aqui com o Band Cidade. Vem aí o Jornal da Band. Não esqueça de acessar o QR Code que está na sua tela para conferir o conteúdo desta edição. Boa noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.